Quando a pessoa olha uma moça que tá grávida, ali na cabeça dela, aquela moça, ela tá fora do mercado de trabalho, ela tá fora de fazer uma faculdade, ela tá fora de qualquer coisa. Porque ali a pessoa olha e pensa, não, ela vai, acabou. Não é que acabou, tipo, ela vai se dedicar agora ao bebê e por um longo tempo. Meu nome é Laís, eu tenho 33 anos, eu engravidei aos 21 anos. Meu nome é Ana Luísa Gomes, eu engravidei com 17 anos. Meu nome é Ana Carolina, eu engravidei com 20 anos e tive o filho, com 21 anos. Érica, engravidei com 17 anos, mas quando a Giovana nasceu, eu já tinha 18. Morava com a minha mãe, eu trabalhava, estava fazendo faculdade já, Então, assim, eu já tinha uma rotina bem estabelecida. E no último ano da faculdade eu engravidei, Então, aí que teve toda a reviravolta, Mudou praticamente tudo na minha vida. Estava para completar 18 anos, então a gente estava com aqueles planos, de tirar a habilitação. Eu sou filha única, dos meus pais. Então, assim, planos de tirar a habilitação, terminar o ensino médio, iniciar a faculdade. E aí eu lembro que eu fiz aniversário dia 3 de novembro e descobri que estava grávida dia 7 de novembro. Aí já foi outros planos. Eu não fiz mais formatura, já pensei assim, os planos agora são fazer um enxoval do bebê, desistir da habilitação. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, estava naquele período ali de ingressar para a faculdade e tudo, eu queria muito fazer direito na época. Aí eu tinha conseguido uma bolsa numa faculdade, então eu estava nesse período aí de ajustar tudo. E em janeiro, mais ou menos, eu descobri que eu estava grávida. Então, eu terminei o ensino médio e depois que eu tive filho, praticamente esse negócio de estudo não passava mais pela minha cabeça. Eu queria, mas eu sabia que iria demorar. A mulher, quando ela fica grávida, ela tem que lidar com várias questões, psicológicas, físicas, emocionais. Então, assim, as principais mudanças psicológicas é ela saber lidar justamente com essa fase, assim, são questões, o que vai acontecer, meu corpo está mudando, é justamente essa mudança de lidar com a vida financeira, com a alimentação, na vida profissional. O que eu achei mais difícil, assim, de tudo, na real, é realmente essa parte do profissional. Porque como eu estava terminando a faculdade, eu estava com outros planos, Assim, eu já estava planejando entrar em uma empresa e tal. E meio que atrapalhou tudo, Então, assim, a parte mais difícil que eu achei foi isso. Ter engravidado antes de ter uma carreira profissional consolidada. Tem essa questão do financeiro, dos estudos também, que eu não tive uma oportunidade de fazer uma faculdade. E também eu acho que muito julgamento das pessoas, sabe? Todo mundo opina ou todo mundo te olha como se fosse, meu Deus, uma aberração, uma coisa de outro mundo, sabe? Olhando esse cenário, uma mulher jovem, só com ensino médio, com filho, impossível não é, porque as pessoas arrumam empregos. Só que o problema é que tipo de emprego ela vai conseguir, O primeiro impacto que tem aí é a formação. Hoje, uma mulher, para conseguir um emprego apenas com ensino médio, são cargos muito baixos, ou cargos de auxiliares, de assistência, ou um cargo que não vai dar para ela ali realmente a renda que ela precisa para manter, por exemplo, uma criança. Então, só de não ter a formação, isso já é o primeiro impacto que pode dificultar ela ter um trabalho que a possibilidade de ter uma condição melhor. Fico com aquele receio, porque tem amigas também, que são mães, e a gente escuta aquelas histórias, tipo, voltou da licença maternidade, foi demitida, ou foi atrás de emprego, eles perguntam, você tem filho, aí não quer mais contratar. Então, assim, dá aquele medinho, sabe? Aquela insegurança em relação a isso. O mercado de trabalho é muito difícil para quem é mãe nova, porque, assim, a gente tem que contar com, primeiramente, a ajuda das pessoas para quem precisa disso. Ou então uma creche ou alguma coisa. Aí quando você não acha uma creche pública, a particular é muito cara. Então, assim, primeiro a dificuldade é isso, é com quem vai ficar a criança pra gente poder trabalhar. Quando você vai numa entrevista de emprego, isso porque como no momento eu estou desempregada, até hoje eu tenho esse tipo de pergunta,
Primeira coisa que pergunta, se tem filho. Sem brincadeira, é uma das primeiras coisas. Sim, você tem que falar a verdade. Tem quantos filhos? No caso, tenho 2 filhos, né? Aí eles perguntam, qual a idade dos seus filhos e quem vai olhar os seus filhos? Então, assim, eles têm essa preocupação em quem vai olhar os seus filhos. E não é só a preocupação em quem vai olhar os seus filhos, é a preocupação se seu filho é bem de saúde, porque na cabeça do empregador, eu vou contratar essa mãe, sei que ela vai se esforçar, né? Porque ela precisa do emprego para cuidar dos filhos. Porém, ela é mãe. Aí o que acontece? Filho fica doente, filho cai na escola e se rala, briga na escola. E o empregador sabe que por mais que a gente precise de um emprego para viver, para fazer o que for, a gente, em primeiro lugar, vai estar nossos filhos. O mercado é difícil para as mães, porque eles querem saber quem vai cuidar, se você tem com quem deixar. Existe sim, eu acho, na minha opinião, que tem um preconceito, porque eles acham que a maior responsabilidade é da mãe, entende? Eu já fui em várias entrevistas assim, quantos filhos você tem? 2. Você tem quem cuida? Tenho. Ah, tá bom. Então você sempre vê a canetinha ali anotando. Eu acho que esse tipo de pergunta nem tinha que acontecer, se você tem filhos ou não, sabe? Isso não tinha que fazer diferença no seu currículo. Engraçado que não é assim com os pais, né? Eu tenho certeza que em nenhuma entrevista de emprego, quando o homem vai fazer pergunta, você tem filhos? Tem, então quem vai ficar com seus filhos? Não existe essa pergunta para o pai, e sim para a mãe. O meu primeiro emprego de carteira assinada, quando eu entrei, ele falou assim para mim, eu fiz uma entrevista com 2 homens, tá? Aí ele me contratou. Aí ele falou para mim assim, ó, eu e o fulano tínhamos um acordo de não contratar mulheres com filhos, mas eu vi em você que você tem muita vontade. E eu falei assim, cara, ela tem uma filha para dar de comer. Então ela vai ter que ralar muito para dar as coisas para a filha dela. Vamos dar uma oportunidade para ela crescer. E aí nós contratamos. As mulheres com filhos até 6 anos é um pouco mais complicado na visão do empregador, do empreendedor, né? Por quê? Primeiro porque a gente sabe das limitações que uma criança tem. E a maioria das vezes é a mãe que está sempre à frente, né? Então, existe dificuldade, sim. Pesquisas recentes também apontam que hoje 26% do mercado de trabalho as mulheres perdem quando a criança está perdendo para os homens, quando as crianças estão nessa faixa etária. Então, sim, as mulheres elas são prejudicadas nesse sentido de ter filho pequeno. Eu acho que numa entrevista de emprego, se você tiver um currículo igualzinho de uma mulher que não tem filhos, eles vão optar para uma mulher que não tem filhos. O mercado de trabalho quer uma pessoa qualificada, mas eles não querem ser a pessoa que te qualifica para você trabalhar. Junto com aquele bebê lá na gestação, foi gerado sonhos, sentimentos, mudanças, né? E ela vai ter que ter uma adaptação na vida social, profissional, financeira, que não será mais a mesma. Se ela não tiver uma ajuda por fora de um familiar para estar com o filho dela, dificilmente ela vai conseguir levar adiante essa situação de trabalhar e conseguir manter um filho. Eu tive essa rede de apoio, que foi a minha família e todo mundo. A família do pai do Henrique também. Mas assim, eu fico pensando também em quem não tem isso. É muito complicado. Se é complicado para quem tem uma rede de apoio, para quem não tem deve ser muito ruim. O Yuri, né, que é meu marido, ele, nossa, me apoia em tudo e tal, né? Então, assim, em relação a isso, eu não tive dificuldade. Eu acho que se não tiver isso, a parada fica muito, muito, muito mais difícil, tá? Primeiro por conta de questões sociais mesmo. A mulher, ela vai voltar depois de um certo período que não estava cuidando dela mesma, questão de qualificação e tudo mais. Então, eu acho que é a responsabilidade do pai prover isso, entendeu? Questão de qualificação, questão de do que ela se sentir segura e necessário para poder voltar com a vida dela. O meu papel é manter a mesma qualidade de vida e, além disso, dar para ela a opção de querer fazer o que ela quer profissionalmente. É claro, eu não sou rico, mas se ela escolhe seguir um tipo de linha profissional, é a minha obrigação, a nível de pai, proporcionar a ela isso. Você quer fazer tal curso? Beleza, vamos dar um jeito, mas você vai fazer tal curso. Porque se ela não tivesse o Dante, que é o nosso filho, com certeza ela estaria andando com as pernas dela e fazendo as paradas, só que ela está com preocupação direta na criança. E é inevitável, porque é algo muito novo.
Então, quando é algo novo, tomando toda a atenção vital dela, eu tenho que estar ali tentando resolver a outra parte que ela não está conseguindo focar, que é nessas questões profissionais. O que eu aconselho é persistir, é buscar oportunidade durante o período da gestação, ir se especializando, estudando e buscando formas de conseguir empreender ou ver o que o mercado está buscando, que tipo de perfil o mercado busca, né, de trabalho, para que ela vá se preparando para pós-gestação ela consiga realmente buscar um trabalho que ela já esteja ali mais, com uma afinidade maior. Agora, eu estou fazendo um curso, né, de cabeleireiro, agora, né, que eu estou começando de novo a fazer alguma coisa por mim. Então eu resolvi ir mais para esse nicho mesmo, de fazer algo autônomo do que trabalhar para os outros, vamos dizer assim. Até porque eu vou ter mais liberdade para estar trabalhando e cuidando de casa, do filho e tal, sem ter muito compromisso assim com os outros, e sim com mim mesma. Então eu faço meu horário, então fica tudo mais tranquilo. Ano passado eu iniciei o curso de design de sobrancelha e é isso que tem me ajudado bastante, porque aí eu posso ter isso de ganhar um dinheiro a mais e poder cuidar do meu filho e fazer meus horários, então eu gosto bastante disso. É importante ter essa maturidade, assim como ter a maturidade de virar mãe, também tem que ter a maturidade de saber como manter a maternidade, que é o que? O sustento do filho e dar para ele o melhor, que acho que é o que toda mãe quer, né? Eu acho que a gravidez, a maternidade, ela me amadureceu, veio para me amadurecendo, sabe? Não consigo imaginar assim como seria a minha vida sem eles, sabe? É gratificante. Minha filha tem 13 anos, né? E assim, eu olho pra ela e eu penso assim que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse ela. Eu sei que é mais difícil porque às vezes a gente não acha com quem olhar, às vezes não confia. Eu sei que é mais difícil porque tem todo assim um julgamento. Não, você tem um bebezinho pequeno, você tá aqui. Eu sei que tem gente que não entende, mas não importa, porque a opinião dos outros aí é irrelevante. Eu sei que você não tem vontade, você tem vontade de estar com seu bebê. Calma. Tudo vai passar, tudo vai ficar bem, a sua vida não vai acabar por conta disso. Pelo contrário, agora que a vida começou. É agora que você tem que lutar, agora que a vida começou. Essas mamães, essas futuras mamães, essas mamães, né? Porque gestante já é mãe. E assim, para que ela possa saber lidar, viver o agora e saber lidar com o futuro. A gente já sabe que o excesso de futuro, ele causa problemas ansiosos, né? E aí ela tem N preocupações, o medo de conseguir amamentar, de não conseguir amamentar, para as mamães que querem amamentar, por exemplo, né? A preocupação de voltar a trabalhar e não ter com quem deixar o filho, por exemplo, né? Preocupação em ser uma mãe perfeita, e mães perfeitas, eu sempre falo isso no consultório, mães perfeitas não existem, gente. A gente é perfeita do jeito que a gente é, do jeito que a gente consegue lidar. Eu diria para os empregadores que não gostam de contratar mãe, contratem as mães. O senso de responsabilidade de quem é mãe é muito maior e é como eu falei, quando a gente é mãe, a gente precisa do emprego, a gente vai se doar muito mais, 100%, porque não depende só da gente. Eu não posso perder esse emprego porque eu tenho bocas para alimentar, eu preciso dar um futuro melhor para os meus filhos. Ela tem um filho, ela tem uma pessoinha ali que depende dela, da parte financeira, de tudo. Então, assim, ela não vai trabalhar para brincar, ela vai trabalhar para trabalhar. Uma criança tem um pai que uma mãe tem que dividir a responsabilidade com ele. Esse preconceito precisa ser quebrado. Fala, bobante lindo!